Olá pessoal, o meu nome é Henrique e eu sou bolsista do Projeto Gama pela Universidade Federal de Pelotas. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de raízes no conjunto dos números reais. Bom, vamos a uma definição então. Dados um A pertencente aos reais e um N pertencente aos naturais, tal que esse N é maior ou igual a 2, definimos a raiz enésima como: a raiz enésima de B é igual a A, C e somente C, A elevado a N é igual a B. Repetindo então, raiz enésima de B é igual a A, C e somente C, né? A elevado a N resulta no B. O N a gente vai chamar de índice da raiz e o B a gente vai chamar de radicando. Vamos ver alguns exemplos então a partir dessa definição. Raiz quadrada de 81. Bom, vamos pensar então qual número que elevado ao quadrado dá 81. Esse número é o 9, né? Então a raiz quadrada de 81 é igual a 9, porque o 9 elevado ao quadrado dá 81. Um exemplo 2 então, raiz cúbica de menos 8. Bom, qual o número que elevado ao cubo resulta no menos 8? Esse número é o menos 2, né? De novo, porque o menos 2 elevado ao cubo resulta em menos 8. Então, por isso que a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Vamos ver agora, então, algumas propriedades das raízes. Raiz como expoente fracionário. Bom, se eu tenho uma raiz enésima de um A elevado a M, eu posso escrever isso da seguinte forma: A elevado a M sobre N. Certo, gente? Então, o expoente aqui do radicando, né, virou o numerador dessa fração e o índice da raiz virou o denominador. Vamos ver alguns exemplos. Raiz quadrada de 6 elevado a 1. É isso que está representado aqui, né? Notem que nem o 2 aqui do índice da raiz e nem o 1 aqui do expoente do 6 precisa aparecer nesse caso. Bom, mas enfim, é uma raiz quadrada de 6 na 1. Isso é a mesma coisa que escrever o 6 elevado na 1 meio, 1 sobre 2. Esse número aqui, o 1, vira numerador, e esse aqui de fora vira denominador. Notem que é o mesmo número, né? Representam o mesmo valor, só que representados de formas diferentes. Bom, exemplo 2 agora, gente. Raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Isso vai ser a mesma coisa que 5 na 2 sobre 3. Aplicando de novo essa ideia que está aqui em cima, essa propriedade. Uma outra propriedade, né, potência de raiz. Bom, se eu tenho uma raiz enésima de A e elevo toda essa raiz num expoente m, isso é a mesma coisa que eu considerar, né, a raiz enésima de A elevado na m. Notem que aqui na esquerda, o m é o expoente de toda essa raiz, e aqui na direita, o m é o expoente apenas do radicando. Vamos ver alguns exemplos então. Raiz quadrada de x e essa raiz toda elevado na sexta potência. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de x na sexta, de acordo com essa propriedade aqui em cima. Um exemplo 2 agora. Raiz quinta de 3 e toda essa raiz elevada ao quadrado. Isso é a mesma coisa que a raiz quinta de 3 ao quadrado, só que 3 elevado ao quadrado é 9. Então, a raiz quinta de 3, toda ela elevada ao quadrado, é a mesma coisa que a raiz quinta de 9. Certo, gente? Uma outra propriedade, então, raiz de raiz. Se eu tenho uma raiz enésima de uma outra raiz de índice m, por exemplo, de um a, eu posso conservar o radicando e multiplicar os índices. Notem que essa propriedade aqui é bem parecida, né, com a potência de potência, que a gente conservava a base e multiplicava os expoentes. Um exemplo, então, dessa propriedade, né, da raiz de raiz. Raiz cúbica da raiz quarta de 2 é a mesma coisa que, bom, 3 vezes 4 é 12, né? Então é a mesma coisa que a raiz de índice 12 de 2, certo? Ou seja, raiz décima segunda de 2. Um exemplo 2, então, pessoal. Raiz quinta da raiz quadrada de x. Bom, 5 vezes 2 aqui, né, multiplicando os índices, dá 10. Então isso aqui é a mesma coisa que a raiz de índice 10 de x, ou seja, a raiz décima de x. Escrever dessa forma ou dessa representam a mesma coisa. Uma outra propriedade das raízes, né, o produto de raízes de mesmo índice. Bom, se eu tenho um produto de raízes
cujo o índice é o mesmo, né? Notem que o n é igual, né? A gente pode conservar o índice da raiz e multiplicar os radicandos. Então, raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é igual a raiz enésima de AB. Vamos aos exemplos. Raiz de 2 vezes raiz de 5 é um produto de raízes de mesmo índice. Nesse caso, o índice vale 2. Eu posso, então, conservar o índice, né, e a raiz. Então, fica a raiz quadrada de 2 vezes 5. E 2 vezes 5 é 10. Certo, gente? Um exemplo 2, então. Raiz quarta de 2 vezes a raiz quarta de B. É um produto de raízes com o mesmo índice. Nesse caso, o índice é 4. Então, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que raiz quarta de 2 vezes B, que é 2B. Certo, gente? Agora, a gente viu o produto, né? Vamos ver, então, o quociente de raízes de mesmo índice. Se eu tenho uma raiz enésima de A e estou dividindo por uma raiz enésima de B, eu posso considerar a raiz enésima da fração A sobre B. Certo, gente? Bom, uma coisa que eu não disse, né, mas é válida para todas as propriedades que a gente viu. Essas propriedades são válidas tanto aqui da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Em alguns problemas, né, alguns exercícios, vai ser mais conveniente vir daqui para cá. Em outros exercícios, vai ser mais conveniente vir daqui para cá. A gente vai ter que saber, né, escolher qual a forma mais conveniente de utilizar estas propriedades. Vamos aos exemplos, então. Raiz quarta de 6 divididos pela raiz quarta de 5. Eu posso, então, a gente percebe, né, aqui, gente, que é um quociente, uma divisão, né, de raízes de mesmo índice. Nesse caso, o índice vale 4. Então, eu posso considerar que isso aqui é igual a raiz quarta da fração 6 quintos. Certo, gente? Como está aqui. Um exemplo 2, então, raiz quadrada de x divididos pela raiz quadrada de y. É um quociente de raízes de mesmo índice, nesse caso o índice é 2. Então eu posso conservar a raiz com o índice 2, né, a raiz quadrada, da fração x sobre y. Certo, gente? Vamos aos exemplos, então. Utilizando a definição de raiz e suas propriedades, calcule. Bom, raiz quadrada de 10.024. Nesse exemplo aqui, a gente pode fatorar, né, o 10.024. Se a gente for fatorar 10.024, a gente vai perceber que ele é 2 elevado a 10. Certo, gente? Bom, só que raiz quadrada de 2 na 10, eu posso escrever da seguinte forma. 2 elevado na 10 sobre 2. 10 divididos por 2 é 5, então fica 2 na quinta. E 2 elevado na quinta é 32. Certo, gente? Vamos para o exemplo B. Raiz quinta de 32. A mesma ideia, né? 32 eu posso fatorar como sendo 2 elevado na quinta. Tranquilo, gente? Então fica raiz quinta de 2 na quinta. Bom, isso é 2 na 5 sobre 5. Certo? 5 divididos por 5 é 1. E 2 elevado a 1 é ele próprio, é o 2. Então, portanto, a raiz quinta de 32 é 2. Porque 2 elevado na quinta potência resulta em 32. Certo, gente? Exemplo C, então, menos 27 na 1 terço. Bom, aqui a gente tem um expoente fracionário. A gente pode transformar para a forma de raiz. Então, notem que o índice da raiz vai ser o número 3 e o expoente do radicando, né, vai ser 1. E o radicando é o menos 27. Então, fica a raiz cúbica de menos 27 na 1, que é o próprio menos 27, né? Agora, a gente pode fatorar o menos 27. A gente pode dizer que menos 27 é menos 3 elevado ao cubo. Bom, raiz cúbica de menos 3 elevado ao cubo é o próprio menos 3. Certo, gente? Então, menos 27 na 1 terço é igual a menos 3. Um exemplo aqui, letra D, então, 16 elevado na 3 meios. De novo, é um expoente fracionário, eu posso transformar para a forma de raiz. Vai ficar a raiz quadrada de 16 ao cubo, certo, gente? Só que 16 a gente pode fatorar, como sendo 2 elevado na quarta. Então a gente fica aqui dentro com uma potência de potência. Então a gente vai conservar a base, aqui esse 2, e multiplicar os expoentes. Fazer 4 vezes 3, que resulta em 12. Então, aplicando uma outra, né, propriedade das potências,
a gente pode transformar essa raiz aqui como sendo um expoente fracionário. Vai ficar 2 elevado na 12 divididos por esse 2 aqui. E 12 divididos por 2 é 6. 2 na sexta é 64. Portanto, 16 elevado na 3 meios é igual a 64. Certo, gente? Muitos dos exercícios aqui, dos exemplos que a gente está fazendo, não tem só uma maneira de resolver. Tem outras maneiras de resolver também que estão corretas. Claro que a gente não vai dar tempo de fazer todas essas maneiras, né? Então a gente apresenta uma delas. Certo, gente? Letra E. 1 sobre 81 na menos 1 quarto. Notem que a gente tem fração elevada num expoente negativo. Então a gente pode inverter a fração e considerar o expoente positivo. O inverso de 1 sobre 81 é 81. E trocando o sinal de menos 1 quarto, fica apenas 1 quarto. A gente tem aqui, né, expoente fracionário. Vamos transformar para a forma de raiz, então. Fica a raiz quarta de 81 elevado a 1, que é o próprio 81. Fatorando 81, a gente obtém 3 na quarta. Aí, raiz quarta de 3 elevado na quarta é 3 na 4 sobre 4, que é 3 na 1, que é o 3. Certo, gente? Então, 1 sobre 81 elevado na menos 1 quarto resulta em 3. Exemplos, então, né? Simplifique ao máximo. Raiz quadrada de 24. Bom, vamos fatorar, então, o número 24 de uma forma conveniente. Os fatores que são iguais, né, a gente agrupa de 2 em 2. Então, 24 a gente pode escrever sendo 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Bom, a raiz do produto é o produto das raízes. Então, a gente separou aqui no produto das raízes. Certo, gente? Raiz quadrada de 2 ao quadrado é apenas o 2. Certo? Então, a gente já botou o 2 aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 3 não tem muito o que fazer, né? Então, a gente repetiu. Mas agora, raiz de 2 vezes raiz de 3, a gente pode escrever como sendo a raiz de 2 vezes 3, que é 6. Então, no final das contas, né, raiz de 24, simplificando, é 2 raiz de 6. Notem que a gente só usou as propriedades das raízes aqui nesses exemplos. Agora, a raiz cúbica de 32. É a mesma ideia. Vamos fatorar o 32 de uma forma conveniente. Ou seja, os fatores que são iguais, a gente agrupa de 3 em 3. Porque o 3, né, é o índice aqui da raiz. Então, 32 a gente pode fatorar como sendo 2 elevado ao cubo vezes 2 ao quadrado. A raiz do produto é o produto das raízes. E raiz cúbica de 2 ao cubo é apenas o 2, né? Então, vai ficar 2 que multiplica a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Só que esse 2 ao quadrado é 4. Então, a raiz cúbica de 32 é 2 vezes a raiz cúbica de 4, simplificando. Mais um exemplo, letra C aqui. Raiz quarta de 512. De novo, vamos fatorar o 512 de uma maneira conveniente. Os fatores que são comuns, a gente agrupa de 4 em 4, por causa desse índice aqui. Então, 512 a gente pode fatorar como sendo a raiz quarta de 2 na 9 aqui, né? Só que esse 2 na 9, no final das contas, é 2 na quarta vezes 2 na quarta vezes 2. Acabamos, então, né, de fatorar o 512 da maneira conveniente. Certo, gente? Aqui a gente só fez um passo a mais, mas se vocês fizessem direto daqui para cá, estaria correto também. Bom, a mesma ideia agora. A raiz do produto é o produto das raízes. Bom, raiz quarta de 2 na quarta é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Então, fica 4 que multiplica a raiz quarta de 2. Simplificando, então, essa raiz aqui. Certo, gente? Nosso último exemplo aqui, então, raiz cúbica de 2 elevado na 7. Bom, esse 2 na 7, a gente pode dizer que é 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo vezes 2 na 1, certo? A gente pegou de 3 em 3, né? Porque o índice da raiz era 3 aqui. De novo, a raiz do produto é o produto das raízes. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo é 2. Então, fica 2 vezes 2, que é 4, né? Então, fica 4 raiz de 2. Certo, gente? Então, raiz cúbica de 2 na 7, simplificando, é 4 raiz cúbica de 2. Essa foi a aula de hoje.
Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, por favor, deixem aí nos comentários. Muito obrigado!